Olá, meu nome é Débora Sampaio. Eu e minhas colegas Célia Regina e Francisca Penha vamos apresentar o trabalho de fase adulta intermediária, orientado pela professora doutora Paula Martins Anjos. Nós somos da Faculdade Católica de Mato Grosso, do curso de Psicologia. Somos graduandas do 7º semestre. Este trabalho é uma exposição sintetizada dos capítulos 15 e 16 da obra de Desenvolvimento Humano de Papali e Fieldman, 2013. Trata-se do assunto vida adulta intermediária. Segundo os autores, o período em termos cronológicos varia entre idades de 40 a 65 anos. Objetiva-se a descrever sobre o desenvolvimento físico, mudanças físicas, a saúde mental e física, o desenvolvimento cognitivo. Fala-se também sobre o desenvolvimento psicossocial da meia-idade. Fatores que afetam a saúde mental e física: declínio percentuais, audição e visão. Uma perda auditiva gradual raramente é percebida, mais cedo na vida. Acelera-se a partir da faixa dos 50 anos. A menopausa também são sintomas e atitudes em relação a ela podem depender de fatores culturais e de alterações naturais do envelhecimento. Evidências sugerem que os riscos da terapia hormonal superam seus benefícios. Também há o declínio de habilidades motoras e complexas. Envolve muitos estímulos, respostas e decisões. A resistência costuma manter-se muito melhor do que a força física, tornando multitarefa mais desafiadora. E também a queda da fertilidade no organismo. Embora os homens possam continuar a gerar filhos em idade avançada, muitos homens de meia idade sofrem um declínio na fertilidade e no orgasmo. A disfunção erétil pode ter causas físicas, mas também pode estar relacionada à saúde e ao estilo de vida e ao bem-estar emocional. Tem também a perda óssea e o câncer de mama. A perda óssea extrema pode levar à osteoporose, que é uma condição no qual os ossos tornam-se finos e frágeis, em consequência da redução de cálcio. Os sinais mais comuns dessa doença são acentuados pela perda de altura, uma postura encurvada, resultante da compressão e colapso de uma coluna vertebral enfraquecida. Isso pode ocorrer em mulheres no período pós-menopausa. A maioria apresenta baixa densidade mineral óssea. Como ocorre com outros tipos de câncer, as chances de desenvolver câncer de mama aumentam nessa faixa de idade. Segundo os autores Papali e Fieldman, o estresse é frequentemente maior na meia-idade e pode estar relacionado a uma variedade de problemas práticos. O estresse grave pode afetar o funcionamento imunológico. As mudanças de papel e de carreira e outras experiências características de meia-idade podem ser estressantes, mas a resiliência é comum. A personalidade e a emotividade negativa pode afetar a saúde. Emoções positivas tendem a estar associadas com a boa saúde. A angústia psicológica torna-se mais prevalente na meia-idade. Nesta fase, existem os ganhos e as perdas cognitivas. Existe uma variedade de diferenças individuais no funcionamento cognitivo da meia-idade. Em termos de cognição, as pessoas de meia-idade estão em seu ápice. A evidência do declínio cognitivo substancial em pessoas com menos de 60 anos pode indicar um problema neurológico, particularmente o declínio da meia-idade em memória e evocação e fluência verbal. Uma medida do funcionamento executivo pode prever prejuízo cognitivo na velhice. Inteligência fluida é a capacidade de resolver problemas novos que exigem pouco ou nenhum conhecimento prévio. Inteligência cristalizada é a capacidade de lembrar e utilizar a informação adquirida ao longo da vida. A inteligência fluida atinge o ápice no período adulto jovem, enquanto a inteligência cristalizada melhora ao longo da meia-idade e frequentemente até próximo do final da vida. A capacidade da memória de trabalho também começa a declinar. Entretanto, essas mudanças são graduais e não causam necessariamente limitação funcional. A atividade física parece melhorar o funcionamento cognitivo, particularmente a inteligência fluida.
A trajetória de vida nessa fase está influenciada pela geração, etnia, nível socioeconômico, cultura, gênero. A maioria das pessoas da minha idade está em boas condições físicas, cognitivas e emocionais. Elas têm muitas responsabilidades e múltiplos papéis e se sentem competentes para lidar com eles. É uma época para fazer um balanço e tomar decisões sobre os anos de vida restantes. Ainda falando sobre a trajetória de vida, o comportamento e estilo de vida podem afetar o tempo de ocorrência e extensão do envelhecimento. Embora algumas mudanças fisiológicas sejam de constituição genética, a maioria dos adultos de meia idade compensa bem os pequenos e graduais declínios nas capacidades sensórias e psicomotoras. As perdas de produtividade com a idade podem ser compensadas por ganhos em qualidade. Teorias do contato social. Algumas teorias sociais e teoria da seletividade socioemocional visam explicar os relacionamentos nesta época. Teoria do comboio social relata sobre o movimento que as pessoas fazem a fim de garantir assistência, bem-estar e apoio social, e para quem elas se voltam também para oferecer cuidado, preocupação e apoio. Características da pessoa: sexo, raça, religião, idade, educação e estado civil. Juntamente com a característica da situação daquela pessoa, expectativas de papéis, eventos de vida, estresse financeiro, lutas diárias, demandas e recursos. Influencia o tamanho e a composição do comboio, ou rede de apoio, a quantidade e os tipos de apoio social que uma pessoa recebe, a satisfação derivada deste apoio. Teoria da seletividade socioemocional. As pessoas escolhem com quem querem passar o seu tempo. O verdadeiro papel regulador da emoção, dos contatos sociais, começa a se reafirmar. Em outras palavras, as pessoas de meia idade buscam cada vez mais outras pessoas que façam sentir-se bem. A função original reguladora da emoção e dos contatos sociais a se reafirmar, a interação social, tem 3 objetivos principais. Primeiro, é uma fonte de informação. Segundo, ajuda pessoas a desenvolverem e manterem noção de si próprias. Terceiro, é uma fonte de prazer e conforto ou bem-estar emocional. No modelo de traços, vamos ver 5 grandes traços: neuroticismo, ansiedade, hostilidade e instabilidade, extroversão, abertura para o novo, conscienciosidade e amabilidade. A conscienciosidade, por exemplo, tende a ser mais alta na meia-idade, aparentemente relacionada à experiência de trabalho. A estabilidade emocional continua a escala ascendente regular. As pessoas tendem a se tornar mais maduras socialmente, confiantes, simpáticas, responsáveis e calmas. O modelo dos eventos pontua que esta fase segue uma ordem cronológica ou relógio social. A meia-idade frequentemente traz uma reestruturação de papéis sociais. Separar-se dos filhos, se tornar avô. A maior fluidez do ciclo de vida hoje tem enfraquecido parcialmente a suposição de um relógio social. Quando os padrões ocupacionais eram mais estáveis e a aposentadoria de 65 anos era quase universal, o significado do trabalho da meia-idade, tanto para os homens quanto para as mulheres, pode ter sido diferente de seu significado atual. Quando a vida da mulher girava em torno da concepção e da educação dos filhos, o fim do ciclo reprodutivo tinha um significado diferente do que tem agora. Vamos falar agora do modelo do estágio normativo. Vamos começar por individuação e transcendência, que, segundo o autor Jung, é o surgimento do self verdadeiro por meio do equilíbrio ou integração das partes conflitantes da personalidade. As pessoas voltam suas preocupações para o self interior, espiritual. 2 tarefas difíceis são abrir mão da imagem jovem e reconhecer a mortalidade. Na generatividade e estagnação, segundo Erickson, é o 7º estágio do desenvolvimento psicossocial, no qual o adulto de meia idade desenvolve uma preocupação relacionada a estabelecer, orientar, influenciar a próxima geração ou então experimentar a estagnação, um senso de inatividade ou falta de significado para a vida. Generatividade. Generatividade é o termo de Erickson, ainda falando dele,
para a preocupação de adultos maduros em estabelecer, orientar e influenciar a próxima geração. Pode ser expressa por meio de cuidados paternos e maternos, ou de avós, de ensino ou aconselhamento, produtividade ou criatividade, ou autogeração ou autodesenvolvimento. Na interioridade, termo de Newgarten, para uma preocupação com a vida interior, introversão ou introspecção, que geralmente aparece na meia-idade. Ainda na interioridade, diminui a diferenciação de gênero de meia-idade e uma tendência de homens ficar mais terno e expressivo. É menos obcecado com a realização pessoal e mais preocupado com os relacionamentos, e mostra generatividade ao tornar-se mentor de pessoas mais jovens. Self da meia-idade. No self da meia-idade, pode se caracterizar como a crise da meia-idade. É um período estressante da vida, desencadeado pela revisão e pela reavaliação do passado, ocorrendo entre os 40 e os 45 anos. Emotividade e personalidade estão relacionados a bem-estar psicológico. Os processos de identidade característicos de um indivíduo podem prever adaptação ao envelhecimento. A psicologia narrativa descreve o desenvolvimento da identidade como um processo contínuo de construção da história de vida. Algumas pesquisas encontram masculinização das mulheres e feminilização dos homens na meia-idade, mas isso pode ser um efeito de corte. As 6 dimensões de Riff revelou que a meia-idade é um período de saúde mental positiva e bem-estar, embora o nível socioeconômico seja um fator interferente. Relacionamentos consensuais. O casamento na meia-idade. O que se observa, segundo os autores, é que a satisfação conjugal geralmente alcança o ponto mais baixo nos anos iniciais da meia-idade, principalmente quando os casais têm filhos adolescentes e estão fortemente envolvidos com suas carreiras. Já a satisfação no casamento é alta quando os filhos estão crescidos, no qual muitas pessoas já estão aposentadas ou se preparando para a aposentadoria, e um acúmulo de recursos de uma vida toda ajuda a diminuir preocupações financeiras, segundo Papali e Fieldman. Todavia, essa satisfação não é uma regra geral. Por sua vez, essas mudanças podem produzir novas pressões e desafios. Outro ponto de satisfação é a estabilidade conjugal e a satisfação sexual, citado por Papali e Fieldman. Relacionamentos homossexuais. Alguns homossexuais têm tomado para si aspectos negativos da sociedade sobre sua sexualidade, e aqueles cujos internalizam as atitudes homofóbicas mantidas pelos outros são mais propensos a apresentar sintomas de depressão, presumivelmente porque essas atitudes afetam seu autoconceito. Quando os sintomas depressivos aumentam, também aumentam os problemas de relacionamento. Os homossexuais de meia-idade, então, têm uma rede de amizade muito forte, pois oferece solidariedade e tem o apoio emocional. As amizades. As redes sociais tendem a se tornar menores e mais íntimas na meia-idade. Persistem e são fonte mais poderosa de apoio emocional e bem-estar. As amizades frequentemente giram em torno do trabalho e da parentalidade. Outras se baseiam nos contatos da vizinhança ou na associação em organizações voluntárias. Quando os filhos vão embora, o ninho vazio. Em um bom casamento, a partida dos filhos crescidos pode prenunciar uma segunda lua de mel. Desta maneira, a partida dos filhos aumenta a satisfação conjugal, talvez devido ao tempo adicional que o casal agora tem para passar um com o outro. Um ponto negativo levantado é que o ninho vazio pode ser mais difícil para casais cujas identidades dependem dos seus papéis de pais, ou que agora devem se encarar problemas conjugais já existentes e adiados pela pressão das responsabilidades parenterais. Antonucci, 2001, Apud Papalha.
Relação entre pais e filhos. Papalha e Fieldman, 2013, dizem que as relações entre pais de meia-idade e filhos adultos ou jovens costumam ser diversificadas e complexas. Felizmente, o relacionamento entre pais e filhos melhora com a idade. Relação entre pais e filhos. O bem-estar dos pais tende a depender do tipo de adulto que seus filhos se tornam. Filhos adultos tendem a ser mais próximos de suas mães. Adultos jovens têm dificuldade em aceitar a preocupação de seus pais com eles. Os ajustes tendem a ser mais tranquilos quando os pais veem os filhos adultos se encaminhando para a autonomia. Pais têm dificuldade em tratar os filhos como adultos. Prevalência em família 25% firmemente integradas e unidas emocionalmente. Há nos pais um grande desejo por cuidado e, ao mesmo tempo, existe um desejo de que os filhos se tornem independentes. Referência bibliográfica, Papalha e Fieldman, Desenvolvimento Humano, 12ª edição, Porto Alegre, AMG, 2013. Muito obrigada.